que vai ser da minha carreira daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, né? A segunda é, como que a IA vai impactar a minha carreira? E eu sempre falo, gente, pergunta pro ChatGPT. ChatGPT, como você vê o impacto da IA no cargo XYZ? Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Porque aí a gente tá tão no automático fazendo o nosso dia a dia que a gente acha que o mundo não vai mudar. E o mundo vai mudar muito. Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio da segunda temporada de Star Beancast. Hoje eu tô super animado porque a gente tá com uma convidada incrível, que é autora e sócia da Signal & Cipher, que é uma consultoria de IA norte-americana, animal, conheço os sócios, incrível. Professora convidada da Singularity University, alto nível, e ex-Google, LinkedIn e TikTok. Com vocês, Michelle Schneider. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, Lê. Muito bom estar com você mais uma vez, né? Que bom. A gente está conectado aí com as nossas missões e já para deixar todo mundo brifado do que vamos falar hoje. Qual é a sua expectativa para esse podcast, para a audiência que está nos assistindo? Bom, vamos lá. A minha expectativa está aqui na minha frente. Eu vim na paleta da Estar Bem, mas eu queria falar um pouquinho sobre... Autora do livro O Profissional do Futuro, como se preparar para o mercado de trabalho na era da inteligência artificial. Ela acabou de trazer esse livro para mim. Então, galera, super exclusivo, mas está disponível... na Amazon. Em praticamente todas as livrarias do Brasil. Parabéns. Obrigada. Conta aí, qual a expectativa, Mia? Tô animada. Então, acho que a expectativa é a gente falar um pouco do conteúdo do livro, falar de futuro do trabalho e falar um pouco como que a gente se prepara para um futuro do trabalho que a gente nem sabe dizer exatamente qual vai ser. Tá bom. Então, a gente vai começar agora com a grande pergunta. Eu imagino que a pergunta das pessoas aqui, que as pessoas também te fazem. Qual vai ser esse futuro do mercado de trabalho na visão ali do RH, do executivo? Como você pode, talvez, esclarecer um pouquinho esse futuro do trabalho para eles? Então, vamos lá. A conversa, topo de funil, assim. Super. Eu acho que para a gente começar, a grande questão, uma das grandes questões dos nossos tempos hoje é, quando a gente pensa em futuro do trabalho, meu emprego vai existir ou não vai existir? Vai ter emprego ou não vai ter emprego? Porque a gente sabe que já vem se falando há muito tempo do impacto da IA nas carreiras, mas a sensação que a gente tem é que agora a IA está cada vez mais próxima, né? E quando a gente vai estudar o que os estudos sobre o futuro do trabalho dizem, eu brinco que quanto mais eu estudo, mais confusa eu fico. Porque você vê um estudo que fala, 50% dos empregos vão desaparecer em X anos. Aí vem o outro e fala, né? Talvez um dos mais respeitados é o do Fórum Econômico Mundial. Ele fala que até... do teu livro aí, né? Que foi a base do meu livro. A metodologia que você usa. Exatamente. Já a gente vai falar mais. Mas ele fala que até 2030 a gente vai ter 170 milhões de novos empregos sendo criado para 92 milhões que vão deixar de existir. Só que a grande provocação que eu trago, conforme eu vou lendo esses estudos, é que praticamente nenhum estudo fala sobre o futuro do trabalho depois de 2030. E 2030 está aí, né, gente? Porque, ao meu ver, a gente está se aproximando de um momento onde a gente pode desenvolver um tipo de inteligência artificial chamada inteligência artificial geral. AGI em inglês, né? Artificial General Intelligence. E o que é isso? É um momento em que uma IA, ela consegue fazer tudo tão bem ou melhor do que nós, humanos, cognitivamente, né? E por mais que há muitos anos existia uma grande discordância se sim, se não, se quando a gente ia atingir, com o avanço da IA, principalmente nos últimos anos, parece que a gente está cada vez mais próximo desse dia. E existe uma grande expectativa, que não dá para a gente dizer se sim ou não, mas que até o final da década é uma grande possibilidade da gente atingir essa inteligência artificial. Quando a gente pensa no futuro do trabalho, se esse dia chegar, se essa inteligência artificial chegar, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer com o mundo do trabalho, porque a gente não sabe dizer como que isso vai impactar. E acho que por isso que os estudos ainda estão tão confusos, né? E não estão projetando um futuro tão distante. Como que é a minha leitura, né? Quando eu falo de futuro do trabalho? Acho sim que na próxima década a gente vai ver
uma grande mudança no mercado de trabalho e acho que, inevitavelmente, a gente atingindo ou não a inteligência artificial geral, a tendência é que muitos empregos, sim, deixem de existir. E a gente fala, mas tem esses novos empregos que vão surgir. Mas não necessariamente a pessoa que perdeu o emprego é a pessoa que está preparada para esse emprego que está surgindo. E não necessariamente é na mesma região que o emprego deixou de existir que o outro emprego vai surgir. Então, acho que a gente tende a viver momentos desafiadores, talvez, quando a gente pensa em futuro do trabalho, mas, ao mesmo tempo, de muita oportunidade. Porque para quem estiver capacitado, para quem estiver treinado, para quem estiver dominando inteligência artificial, para quem estiver equilibrado física e emocionalmente, a gente vai ter um mundo de oportunidades também. Então, eu não vou jogar muito para o longo prazo, eu vou jogar aí mais ou menos é esse o cenário que a gente encontra quando a gente fala de futuro do trabalho. Bacana, eu gosto que você tenta sempre se basear em evidências e dados, né? Não é só jogar para cima assim que sentir. Então, é legal, assim, óbvio que a gente não consegue prever 100%, mas existe, né, através de dados e através do que aconteceu no passado, um forecast do que pode acontecer. E eu já assisti algumas palestras suas e o seu livro também fala sobre como a gente se desenvolver para esse futuro. Quais habilidades, quais conhecimentos que a gente deve adquirir. Compartilhe um pouquinho. Então, vamos lá. Eu parti os meus estudos, de como é que a gente se prepara, desse estudo do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre as habilidades mais importantes para o profissional no futuro. E eu comecei esses estudos há quase 10 anos atrás, quando eu fiz um TED Talk sobre esse tema, em 2018, na verdade, 7 anos atrás. E, na época, o que esse estudo dizia? Quais eram as habilidades? Eu não vou falar todas de cabeça, mas 100% das habilidades eram habilidades comportamentais. Então, a gente veio nos últimos anos vendo esse crescimento e a gente só só falava sobre as tão faladas ali, soft skills, habilidades comportamentais, porque o que a gente acreditava? Que tudo que fosse técnico, um robô poderia fazer também melhor do que nós. E que não deixa de ser verdade. Quando eu fui puxar os dados atualizados desse mesmo estudo para eu escrever o livro, comecei em 2023 e já trago no livro atualizado de 25. Eu falo que a primeira coisa, eu fiquei assustada porque tudo tinha mudado. Então, das 10 habilidades, só 2 continuaram, que é criatividade e liderança. O resto era tudo novo. E a gente está falando de 5 a 7 anos de diferença. Mas teve uma característica que me chamou muita atenção, que era o 6º item do estudo, que chamava letramento tecnológico, que é uma habilidade técnica, e já já a gente vai falar dela. E eu lembro que eu falei, mas é aquele papo de só soft skill? E aí, quando você olha os dados para 2030, quais as habilidades mais valiosas para o ano de 2030, 4 das 6 habilidades são técnicas. Então, a gente tem lá inteligência artificial, big data, cibersegurança, letramento tecnológico e responsabilidade ambiental. Então, daqui a pouco, a fala de ESG não vai caber só ao time de ESG. Quando eu fui trazer isso para o livro, e eu fui ver as habilidades, são 10, que eu brinco que viram quase 20. Porque você tem lá flexibilidade, agilidade, resiliência, tudo em cada linha. E eu brinco, eu falo, eu sou aquela pessoa que se eu tenho que aprender 20 coisas, se eu cheguei na 8ª, eu já esqueci a primeira. Sou desses também. E eu comecei a ler muito sobre essas habilidades e, no fundo, eu criei, para facilitar, tanto para mim quanto principalmente para o leitor, 4 pilares que, para mim, serão fundamentais para esse futuro do trabalho, mesmo a gente não sabendo dizer exatamente que futuro do trabalho é esse. Então, o primeiro pilar, eu combinei do estudo as habilidades de curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade. E eu trouxe dentro de um bloco, um capítulo que eu chamo de mente inovadora, que para mim é o primeiro pilar do profissional do futuro. E por que eu conecto essas 3 habilidades? Porque para mim tem tudo a ver. Quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu aprendo. Quanto mais eu vou exercendo a minha capacidade de aprender e vou ampliando o meu repertório, mais criativa eu fico, porque eu consigo conectar muitos pontos e fica mais fácil, de eu agir de forma criativa. Então, esse é o primeiro pilar do profissional do futuro, mente inovadora. Segundo pilar, letramento tecnológico, que é essa habilidade técnica.
E basicamente, gente, é a gente mergulhar de cabeça em ferramentas de inteligência artificial, no digital. O que existe de IA hoje? Sendo você um médico, um advogado, um profissional de RH, um autor, seja lá o que você for, já existe algo de IA para te tornar mais produtivo e não vai parar de surgir coisa nova. Então, como que a gente se mantém atualizado para ficar mais produtivo realmente usando IA? Quando a gente vai para o terceiro e quarto pilar, a gente já vai para um lado bem humano desse profissional do futuro. Então, o terceiro pilar, eu peguei do estudo as habilidades de autoconhecimento, empatia, escuta ativa e motivação. E eu trago num capítulo que eu chamo de inteligência emocional. E, por fim, o quarto pilar do estudo, eu peguei as habilidades de resiliência, flexibilidade e agilidade. E eu trago num pilar de saúde mental. Então, para mim, esses são os 4 pilares do profissional do futuro. Mente inovadora, letramento tecnológico, inteligência emocional e saúde mental. Legal, Mi. E como a gente pode, na prática, sair assim, desse podcast com talvez um framework? Como a gente orienta a galera que está nos assistindo a iniciar essa jornada de preparação, sabe? Eu já vivi um pouco disso no passado, porque sou médico de formação, vivia em hospital, não sabia nem ler, nem mexer, nem fazer uma fórmula de soma no Excel. E eu conseguia, de uma maneira curiosa, me tornar criativo, ser um bom generalista. Hoje eu entendo de financials, eu entendo de customer success, de produto, de tecnologia, de código, eu entendo um pouquinho de tudo, consigo conversar. Então eu vi que de alguma maneira, eu me preparei para um profissional do futuro. Se reinventou. E eu vejo muito uma habilidade aí de realmente curiosidade e ousadia, sabe? Eu coloco uma pegada de ousadia. Ótimo. De sair daquele ambiente. Como a gente consegue ajudar as pessoas aí a se prepararem? Talvez assim que... Eu não falo nem do medo de perder emprego, sabe? Mas pessoas que estão querendo, né? Que estão inspiradas aqui nesse podcast. Falar, cara, Super. que bacana, eu tô com uma autoridade aí. Eu acho que a primeira parte é existir uma pausa para repensar a carreira. Uau. Porque isso vai ser necessário em algum momento para boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente. Então, a primeira parte é dar essa pausa. O que vai ser da minha carreira daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Né? A segunda é como que a IA vai impactar a minha carreira? E eu sempre falo, gente, pergunta para o ChatGPT. ChatGPT, como você vê o impacto da IA no cargo XYZ? Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Né? Porque aí a gente está tão no automático fazendo o nosso dia a dia que a gente acha que o mundo não vai mudar. E o mundo vai mudar muito. Então, acho que a primeira parte é essa de para onde vai o meu mundo do trabalho. A segunda parte que eu acho que, né, para a gente tentar desenhar um framework aqui para ajudar, é diante desses 4 pilares, cada um fazer uma autoavaliação de como é que eu tô em cada um deles. Como é que está a minha saúde mental hoje em dia, minha inteligência emocional? Como é que eu lido com os problemas e os desafios, o que não está na minha mão resolver? Com pessoas que eventualmente eu não gosto, que eu preciso trabalhar com essas pessoas, né? Como que está meu letramento tecnológico? Qual é o meu conhecimento de inteligência artificial hoje? É 0? É nulo? E tudo bem se for. E como que está a minha mente inovadora? Qual foi a última vez que eu aprendi uma coisa nova? O que eu tenho feito para ampliar o meu repertório quando você ainda era o médico que não sabia nem mexer numa tabela de Excel e daqui a pouco você foi aprendendo um pouco de cada coisa? Onde que o ouvinte está dentro desse lugar? Depois que você fez esse exercício, eu sempre digo, né? Muitas vezes me perguntam, por onde eu começo? E eu falo, cada um tem que saber por onde começar. Mas a minha dica é que, se a saúde mental não está em dia, esse, sem dúvida alguma, para mim, é o ponto de partida. Como é que eu fico bem? Como é que eu procuro ajuda se eu precisar? Se eu vou para um psiquiatra, se eu vou para uma terapia, se eu volto a fazer esporte, se eu volto a meditar. Como é que eu desenho um plano para eu ficar bem, física e emocionalmente, para depois eu dar conta de fazer essas transições. Porque quando a gente vai fazer esse tipo de movimentação, se eu não estou bem, se eu não estou dando conta do que eu tenho hoje no trabalho ou na vida, não estou segurando os pratos que todo mundo aqui tem um monte. Se já está difícil e vem a Michelle e fala assim, agora você precisa aprender IA, é mais um peso. Enquanto que se a gente estiver bem, se a gente estiver equilibrado, se estiver tudo redondinho,
você vai, mergulha de cabeça e inclusive, vai ver que é muito mais fácil do que parece, né? Porque é a mesma coisa, se você... Quantos anos você fez essa mudança de carreira? Quantos anos eu tinha? Não, faz quanto tempo? Foi 2021. Não faz tanto tempo. Imagina assim, em 2020, alguém te fala que daqui 5 anos você ia empreender, abrir uma empresa, que você ia ter esse repertório. Você ia falar, imagina, é complexo demais. É verdade. Então, às vezes, a gente põe, né, uma meta muito ambiciosa, às vezes, lá na frente. E é o dia a dia, é o passo a passo. O Guilherme Benchimol, ele fala, sonho é grande, mas começa pequenininho. Então... Passo a passo. Então, acho que esse é um bom framework, assim. Primeiro você fazer essa pausa para pensar a sua carreira e depois ver dentro desses passos, né, desses pilares, como é que você está em cada um. E aí eu sempre brinco, muita gente também me pergunta, eu preciso aprender a usar IA, por onde eu começo? Eu tenho um amigo que trabalha no mercado imobiliário, todo dia alguém me pergunta, Michele, me indica um curso de IA, absolutamente todo dia. E esse amigo falou, quero um curso de IA para o mercado imobiliário. Eu falei, você acha que eu sei? Eu não faço ideia. Ele perguntou para o ChatGPT? Então dá os inputs para o ChatGPT. Essa é a minha história, essa é a minha carreira, eu tenho tantos anos de... Né? Essa é a minha expertise. Eu só usei o ChatGPT como Google, eu nunca fiz nada além disso. Mas eu quero me tornar, né? Eu quero mergulhar de cabeça. Ele vai te ajudar num passo a passo. Ele vai desenhar que curso você tem que fazer, né? Ou aonde você vai falar, estou disposto a investir, não estou, eu tenho tantas horas por semana. Pode ser um curso pago, ou não preciso de um curso de graça. Gente, tem de tudo online. Mas é muito como que a gente se empodera. E tem uma fala que eu adoro, que eu termino um pouco o livro dizendo isso, que é o seguinte, Lê. Quando a gente pensa no futuro do trabalho, se vai ter emprego, se não vai ter emprego, se meu emprego vai ser impactado, se ele vai deixar de existir, a gente se sente muito impotente, porque não está muito na nossa mão, né? A gente fica meio sentado esperando o que vai ser do futuro do trabalho quando ninguém sabe dizer exatamente. Mas o nosso futuro, como profissional do futuro, a nossa carreira, ela só está na nossa mão. Ela não está na mão do chefe, ela não está na mão do professor, ela não está na mão do pai, da mãe. É nossa. Então, como que a gente se empodera e faz essa pausa para pensar na nossa carreira um pouco mais no curto, médio e longo prazo, entende para onde o mundo está indo dentro da nossa carreira e começa a dar os passos agora. Porque se a gente só deixar para pensar nisso no momento em que se vier uma IA... Perdeu o timing. Vai ficar muito mais difícil, né? Então... Você falou pausa. Acho que esse é o grande desafio da galera. É um meu desafio, dar uma pausa. E eu estava almoçando agora, há 1 hora antes desse podcast, e eu falei, eu vou ficar aqui no momento presente. Vou aqui ouvir as pessoas, sentir o gosto da comida e tal, mas deu 5 minutos, não aguentei, abri meu celular. E aí apareceu um vídeo, mas que bom, ali, algo que a gente vai conectar aqui, do Harvard Business Review, do HBR, de um professor, falando sobre people bored, de pessoas entediadas. O tédio, o poder do tédio. E o poder do tédio, da pausa. Super. As pessoas não conseguem mais ficar no tédio. Porque ele falou, o cara é tudo baseado em dado. Ele falou, as pessoas não querem refletir a respeito da vida, não querem fazer perguntas difíceis. Cara, o que eu tô fazendo hoje em dia na minha vida tá fazendo sentido pro que eu gosto, pra minha missão? As pessoas querem fugir disso. E aí ele falou de um estudo. Ele não entrou em detalhes, também não lembro de mais detalhes, mas colocaram pessoas numa sala, né, pessoas separadas, e falaram, você vai ficar aqui por 15 minutos. E tem esse botão. Se você apertar esse botão, você vai tomar um choque. A grande maioria das pessoas apertou o botão. As pessoas não conseguiram ficar paradas. Então, olha que doideira. Para a gente conseguir fazer toda essa reflexão, para iniciar esse framework que ela acabou de te passar, a gente precisa dar uma pausa. E muitas vezes a gente tem tanta informação, e somente esse celular abençoado, que, cara, a gente não consegue mais ficar. Eu, de verdade, assim, eu tenho esse desafio. E o meu momento de desconexão é quando eu tô com a minha filha, quando eu tô com a minha esposa. Tô ali com a família, desconectado, assim, ali eu consigo respirar. Então, acho que é importante, né, as pessoas terem esse autoconhecimento que envolve toda a parte de desenvolvimento emocional, pessoal, que eu aprendi muito lá com o teu sócio, o Ian, na palestra dele lá no South By, né, a respeito do papel da IA
na nossa vida. E ele usou um termo que a IA vai ser uma nova espécie. E a gente vai viver em simbiose com ela. Nunca mais esqueci, cara. Eu achei animal. Eu sou fã dos Marvels, né? Dos super-heróis. Ele falou, cara, igual o Iron Man e o Jarvis. Você tem que deixar toda a parte cognitiva para a IA, porque é a IA que vai engolir a gente na sua capacidade. A gente não consegue competir. A parte de memória, raciocínio e a inteligência emocional é onde a gente precisa se desenvolver. People skill, faz sentido isso? Conta a tua opinião aí. Super. Eu vou voltar para pausa, que eu acho tão poderoso e a gente não enxerga isso. E eu vou contar 2 histórias sobre pausa. Quando eu pedi demissão do mundo corporativo, faz um pouquinho mais de 2 anos, foi em julho. Uau, recente, hein? Super. E eu pedi demissão para tirar um ano sabático. Eu brinco, para fazer meu próprio upskill e reskill. Então, eu tinha enfrentado uma série de questões de saúde física, que impactaram a minha saúde mental, até o momento em que, para encurtar uma história longa, eu me dei conta que essa vida já não fazia mais sentido. Pedi demissão e fui para Israel estudar futurismo. E de Israel, eu fui para o Egito, fui para... O que mais que tem ali do lado? Ai, gente, como que chama ali do lado de Israel, que tem aquelas pedras lindas? Esqueci. Eu acho que... Jordânia. Para Jordânia, fui para o Egito, fui para Jordânia. Depois eu fui palestrar no Cazaquistão, daí eu fiz o trekking até o campo base do Everest. E do Everest eu já ia fazer kitesurf no Nordeste. Daí de lá eu já ia para a Arábia Saudita. E eu estava com a minha agenda lotada. E por que eu estou falando isso? Porque nem no ano sabático eu estava me permitindo descansar, ter uma pausa. Eu falava, nunca fiquei sem trabalhar, CLT a vida inteira, saí de um emprego na sexta, na segunda já estava outro. Então, eu queria aproveitar. Só que, enfim, coisas da vida, que a vida, se a gente não aprende, a vida vai lá e ensina. Também encurtando uma história longa, eu fiz o trekking até o campo base do Everest, peguei uma intoxicação alimentar, fiquei 3 dias com vômito e diarreia lá em cima já, né, passando dos 5.000 metros de altitude. E quando faltava muito pouquinho, eu já estava na região do campo base, faltava 2 quilômetros, fui resgatada de helicóptero, porque minha oxigenação chegou em 55. Uau. Mas por que eu estou contando isso, para a gente voltar para a pausa? Eu tenho lúpus, que é uma doença autoimune. E o fato do meu corpo ter entrado em estado de sobrevivência fez o meu lúpus entrar em atividade. Doença autoimune é aquilo, você tem que deixar ela quietinha, e, enfim, ela entrou em atividade. O meu médico, quando eu voltei de viagem, fez os exames, estavam péssimos, e ele falou, você vai cancelar tudo, você está de castigo. E você vai ficar quietinha. Então, eu tive que cancelar toda aquela programação, e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Quando você fala que a gente não consegue mais pausar. E foi muito interessante o quanto era aquilo que o meu corpo estava pedindo. Era aquela pausa. Que, inclusive, para o meu livro foi incrível, porque eu acabei indo para o interior, a gente tem uma casa lá no meio da natureza. Eu fiquei 3 meses, praticamente sem ver ninguém. E aquele momento, meu corpo entrou numa outra vibração. Foi finalmente quando o meu corpo desacelerou. E o poder disso, para a gente repensar, para a gente se reinventar, para a gente planejar um próximo passo, eu não tenho, até para escrever um livro, eu não posso dizer o quão poderoso foi uma pausa longa. A segunda história que eu quero contar de pausa, a minha terapeuta tem um conceito que eu adoro, que ela fala das ondas altas e baixas. Então, o que é a onda alta? Ela fala que é aquela onda da produtividade, tô batendo meta, tô curtindo a vida, tô, né, fazendo kitesurf, eu tô lá, enfim, indo pro Everest, é a onda... Também, não sei. Excited, animadação e tal. Tudo lindo, aproveitando. E a onda baixa é o silêncio, é o respiro, é o descansar, é a pausa. E o que ela fala? A gente não pode ficar nem só alto e nem só baixo. É muito óbvio isso, mas eu nunca tinha parado para pensar. Porque se você só fica na onda alta, é a onda do burnout. É o momento que a gente não aguenta, da ansiedade. E se você só fica na onda baixa, é a onda da depressão. Então, o que a gente tem que aprender? A surfar essas ondas da vida e... momento que está muito alto, vou ter que entregar, mas na sequência pausar. E aí eu vou dar um exemplo meu agora, já nessa nova fase da minha vida, né? Onde, beleza, passei pelo meu sabático, fiz uma pausa longa, voltei a equilibrar meu corpo. Agora eu já estou num momento de muito trabalho. O mês de agosto, para mim, de grandes eventos, foi super intenso, muito bom profissionalmente. Mas é aquele que eu fiquei na onda alta,
o agosto inteiro, praticamente. Quando acabou agosto, eu tava esgotada, com a mente dando falhas, assim, sabe? Quando esqueci a mala, fui passar no aeroporto, esqueci a mala no raio-x. Fui respirar no meio do evento do Renovation Week, que era um evento com muita gente, eu precisava de um tempo quieta, esqueci minha bolsa, saí sem a bolsa. Isso são sinais, muito legal, porque a terapia me ajuda muito. Legal, isso aí. Isso são sinais, quando eu falo com a minha terapeuta, ela fala, isso aqui é um sinal amarelo. De que foi muito, o que você pode agora, nessa próxima semana... Essa semana eu desmarquei praticamente tudo que eu tinha. Tô aqui que porque, honra, né? Que honra, obrigado. Porque foi o momento de dormir mais, fui fazer massagem, fui fazer shiatsu. Eu fui para onda baixa, a onda da vou recuperar o que eu coloquei ali. E criar essa consciência, seja em momentos longos na vida, como eu fiquei 3 meses de uma pausa de anos que eu não tinha pausado, ou uma semana, 2 semanas mais alta que eu preciso recuperar, é tão poderoso, só que a gente normalmente está tão no automático que a gente não se permite, né? Então, o profissional do futuro não é um cara na alta sempre. Jamais. É o Legal. que vai surfar a alta e a baixa. Legal, a natureza faz isso, né? Tem o verão, tem o inverno. Eu aprendi a viver isso lá no Canadá. Super. Tem o momento de hibernar e tem o momento lá no Canadá, verão, são 3 meses a galera na rua, sem parar, curtindo, indo para os eventos, esporte. E no inverno, todo mundo em casa, relaxando. E a gente não tem essa percepção, a gente que mora no Brasil. Super. E lá a gente entende a natureza. E sabe uma coisa? Eu acho que a nossa sociedade, no geral, ela não ensina a gente a ficar na onda baixa. Ela só incentiva que a gente esteja na onda alta. Tanto é que a gente não se permite. Se não tiver consciência, a gente não se permite. Porque a gente fala, imagina, eu tô aqui perdendo tempo, eu poderia estar produzindo, porque a gente acha que a gente tem que estar produzindo o tempo todo. E o quão importantes são essas ondas baixas, né? Até, ainda nesse exemplo de eu acalmar essa semana, eu sou uma pessoa que eu treino quase todos os dias. E eu tô na academia sempre ouvindo um podcast, me atualizando. A minha terapeuta falou, não, essa semana, na academia, a sua mente não vai pensar em nada. Acho que a música tudo bem, mas eu gosto de aprender conteúdos. Entendi. E o que aconteceu na semana. Eu tenho já meus podcasts favoritos. Então, é uma forma de eu me atualizar. Ela falou, nada. E foi um exercício interessante para mim. Tipo, hoje eu estava na academia, fazendo transporte. Eu falei, nossa, eu vou só ouvir uma música. E foi interessante, porque eu queria o quê? Já pegar o celular, já responder, já ver Instagram, já ver um podcast, já olhar meu YouTube. E eu fiquei só na música. E é um exercício a gente dá essas desconectadas. É uma dor, né, cara? Dói, né? É um desconforto, né? Dói, mas quando a gente cria a consciência de que isso é importante... A gente tem um alívio ali, né? E de novo, o quanto que a minha terapia me ajuda muito a voltar para mim, sabe? Quando eu tô saindo do lugar, ela... vamos voltar. Você acha que o profissional do futuro é aquele que... Quando precisar, vai levantar a mão aí para precisar de ajuda, né? Ele tem esse autoconhecimento. Exatamente. Acho que uma das características que está dentro ali do inteligência emocional, a gente se conhecer, a gente saber os limites do nosso corpo, a gente saber a hora que o corpo está pedindo para parar. Antigamente eu não tinha isso, porque eu não tinha essa consciência. E se eu estava cansada, eu tomava um Red Bull. E se eu tava, 2 cafés. Vem e se eu tava... já vai pros remédios, pra dormir. Eu nem cheguei aí para esse tipo de remédio, mas aqui. Muita gente vai. Mas eu cheguei a precisar tomar remédio para dormir, porque aí eu estava pilhada, eu precisava do remédio para dormir. E aí eu estava com dor na coluna, porque também era o meu corpo dizendo, tá muito para você, e eu tomava o remédio. E aí o corpo só tá avisando, tá muito para você. Só que a gente vai mascarando o que o corpo está dizendo. Até que chega uma hora que o corpo fala, deu. Não dá mais. E ele vai te parar. Se você não criar consciência desses sinais do corpo, ele te para. Então, é muito interessante, que acho que hoje, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais, né, de ter passado por muita coisa já na minha vida também, eu já vou criando essa consciência. E o que eu faço para voltar? Porque senão a nossa tendência é ir para o automático.
E eu já ia estar. Então, cancelei uma viagem importante que eu tinha esse mês, porque eu falei, vai ficar muito. Era uma viagem muito legal, ia para o Japão com um grupo, visitar a inovação, super bacana. Mas o meu mês já está lotado. Eu já estou começando uma nova consultoria, já tenho outras viagens. Tipo, ia ser aquela coisa, fuso horário de 12 horas. Ia bater. Eu falei, cara, não cabe tudo na vida e tudo bem. Né? A gente aprender. Dosar, escolhas. Legal. Você já foi líder nessas big companies? Você tinha time? Tinha time. Você chegou a ter quantas pessoas no seu time? Eu cheguei a ter 12. Você chegou a ter 12 pessoas. Você chegou a liderar um time de 12 pessoas. Sim. Por quê? Não, porque tem muitos líderes aqui. Você é um pouquinho do livro, né? Super, vamos lá. Tem muitos líderes aqui, muitos líderes nos ouvindo. E com certeza eles enfrentam ali desafios com o seu time no que tange ao engajamento, no que tange a entrega, resultado, bem-estar, felicidade, saúde mental. Você passando por tudo que você já passou como líder, que talvez você não tinha naquela época a consciência que você tem hoje, o estudo, tudo que você adquiriu, e agora que você tem de conhecimento adquirido. Você faria alguma coisa diferente na sua época de liderança? Traz um pouquinho de alguns aprendizados que você teve, que talvez é o que eu, vivo hoje. É a primeira vez que eu sou líder, né? Estou há 4 anos como líder. Você ficou quanto tempo trabalhando no corporate? No total, em liderança ou em empresa? 20 anos. 20 anos. Tá, 21 anos então, no mundo corporativo. Com certeza você vai conseguir me ajudar e ajudar outras pessoas. Aí você fala, cara, eu passei por isso aqui e hoje eu com esse conhecimento... Sabe qual é o maior insight para mim de liderança? A maior parte da minha carreira, eu já fui líder desde que eu tinha 20 anos de idade. Eu liderei um time de 2 pessoas na Anshan, e depois tive time na Red Bull, e depois tive time no LinkedIn, no TikTok, enfim, sabe? Legal. E eu normalmente sempre fui uma líder muito reconhecida. O meu time sempre gostou de mim, meu time sempre performou bem. Então, acho que quando mudou o momento que a minha saúde mental estava abalada. Então, o que aconteceu? Na minha última experiência, eu entrei na empresa e tive uma crise de coluna muito séria. E eu precisei ficar 40 dias sem sair da cama, literalmente, com muita dor. Operei a coluna, tive a recuperação da cirurgia da coluna e eu estava num emprego novo, montando o time. Eu entrevistava as pessoas de câmera fechada, deitada. Quando eu operei, fiquei bem. Falei, agora eu vou para cima, porque eu sabia que eu não tinha entregue nem perto do meu melhor. Só que o meu mental estava absolutamente abalado. Meu físico estava ok, não tinha mais a dor. Mas eu comecei a ter crise de insônia, crise de ansiedade, coisas que eu nunca tinha tido. E aí, o que acontecia? Eu dormia mal, acordava atrasada, eu ainda não fazia esporte, porque eu estava recém-operada, eu não meditava, porque eu acordava atrasada. O que mais que eu não fazia? Dos meus pilares de manter a saúde, dormia mal. Basicamente, tudo que me faz ficar bem... Não tinha um estilo de vida saudável. Zero. Como você tem que hoje. Era o que eu tive a vida inteira, na verdade. E aquele foi o momento onde eu descontei muito no meu time. Porque eu ficava sem paciência, eu descontava no time, eu cobrava o time de um jeito que antes... Eu sempre lidei de outra forma. Eu tinha uma leitura muito melhor. Você perdeu um pouco da inteligência emocional. Eu perdi totalmente. E tinha uma pessoa no meu time que já tinha trabalhado comigo no LinkedIn, eu já tinha sido chefe dela. Eu lembro que um dia ela me chamou e falou, o que está acontecendo com você? Tipo, você não é assim. Uau. Só que eu estava tão fora de mim que eu não enxergava. Eu não tinha consciência de que eu estava com questões de saúde mental. Eu nunca tinha tido. Eu sempre, inclusive, a chefe, que foi minha chefe por maior tempo da minha vida, ela falava que o meu melhor skill era a minha inteligência emocional, que eu sabia lidar muito bem com as pessoas em momentos difíceis. E naquele momento, eu estava sem alguma inteligência emocional. Então, se eu pudesse foi voltar... devagarzinho, né? Você foi se acostumando com aquilo, você acabou nem percebendo que você estava... com esse transtorno. E aí, a gente começou a performar mal, a gente não estava batendo meta. E aí vinha uma pressão de cima, numa empresa super competitiva, uma pressão absurda. E aí, ao invés de eu segurar a pressão que vinha de cima, eu descontava no time. Então, foi sem dúvida alguma o pior desempenho que eu tive na minha carreira. E uma experiência muito interessante, sendo líder bem ou sendo líder mal.
E sem dúvida alguma, quando eu trago pro livro... Depois fiquei bem, depois procurei um psiquiatra que eu nunca tinha ido na minha vida, porque eu achava que não precisava. Eu falava, a vida inteira eu fiz esporte, até que chegou um momento que eu falei, cara, minha vida tá desabando. E foi fundamental, porque eu voltei a dormir. O não dormir tira a gente do eixo. Então, só de eu voltar a dormir, as coisas começaram a se equilibrar. Consegui reorganizar meu time, consegui melhorar o clima, voltamos a bater meta. Então, assim, mas aquele... aquele mudaria, mas não mudaria. Porque o aprendizado que eu tive também passando por tudo isso, acho que foi imenso, né? Mas, obviamente, se eu voltasse atrás hoje, sem dúvida alguma, acho que tendo essa percepção de que o mental não está bem, como era algo novo, eu nunca tinha passado, eu enxergava isso. Achava que eu estava bem e a gente sai da gente, né? É uma loucura. Enfim, foi um período muito pequeno, eu diria que menos de um ano de uma carreira de 20, mas que... Então, o que eu faria de diferente, sem dúvida alguma, isso, assim, como que eu me equilibro, porque eu acho que para um líder estar bem, para ele liderar bem, ou ela, a gente tem que estar bem. O líder do futuro. Se a gente não estiver bem, dificilmente você vai liderar o seu time bem. E eu lembro que eu falava isso para minha chefe do LinkedIn, uma época que ela não estava bem. Eu falava, se você não está bem, o time não está bem. Eu lembro que eu criei essa percepção como ainda subordinada lá atrás. Porque eu conhecia essa líder por muitos anos e teve uma época que ela não estava bem. E faz parte da vida, gente, né? Somos seres humanos, vai ter momento que a gente não está bem. Mas o quanto que um líder, quando ele não está bem, o quanto reflete no time, é absurdo, né? Então, acho que a melhor forma da gente liderar bem é a gente olhar para a gente. Quando a gente fica bem, quando a gente está bem, a chance do time estar bem é imensa. Então, ficou claro aqui nessa conversa que inteligência emocional, saúde mental... Sem dúvida alguma. É uma premissa, é base, é um fator causal ali para o profissional do futuro ser bem sucedido. Eu não falo bem sucedido financeiramente, materialmente, mas ser uma pessoa que talvez tenha ali... Eu até imaginei aqui, eu ia até falar depois do podcast, mas eu imaginei um score, sabe? Que você falou dos 4 pilares. Os 4 conhecimentos. Sim. Imagina, se a pessoa botar de 0 a 10 de cada um desses 4 e der a notinha e ter aqui esse autoconhecimento. Super. Você dá uma pausa, falar, pô, como é que tá minha inteligência emocional? Putz, aqui eu tô com nota 2, eu preciso otimizar aqui. Quais ações eu vou tomar, tal. Super. Então, mas você acredita que desses 4, né, com certeza, ali, saúde emocional, saúde mental... Eu acho que eles são a base. E de novo, né, numa carreira minha de 20 e tantos anos... Eu tive menos de um ano onde isso desequilibrou. Então, no geral, no meu caso, acho que eu sempre segurei bem esse lugar. Então, é muito cada um olhar para si. O que está pegando mais nesse momento? Né? E se for esse momento onde você está... Para mim, insônia, assim, começou a ter insônia, tudo bem, um dia ou outro, mas assim, bateu a insônia crônica, é um sinal, assim... Levanta a mão, pede levanta ajuda. A mão. Porque não dá para não dormir. É. A gente sai da gente, né? E eu vejo muito por mim, assim. Então... E aí, como que a gente olha pra gente e traça o nosso plano? Não vai ter um plano único, né? O que faz sentido para cada um. A gente falando muito do futuro, precisamos enxergar e focar no presente. Tá no momento presente, nas pausas, cuidando do bem-estar, um estilo de vida saudável, dormir bem, atividade física, pausas, meditação... nutrição, com certeza. Então, um recado aí que a gente pode deixar para a galera, para a gente fechar aqui esse podcast a respeito do profissional do futuro, no que tange talvez o desenvolvimento, sabe? Emocional, claro. Pessoal da pessoa, do profissional. Ai, vamos lá, um recado. Eu acho que conecta muito com aquele recado que eu dei de... A gente não sabe o que vai ser o futuro do trabalho, mas a nossa carreira, a gente como profissional, só a gente é dono dela. Então, se eu tiver que dar um recado, eu acho que é muito do que a gente falou aqui hoje. Como é que a gente faz uma pausa para olhar para a nossa carreira no médio e longo prazo? Porque se a gente acha que vai ser exatamente como é hoje, eu quase que aposto, assim, de olho fechado, que não vai. E como que a gente... se prepara e se desenvolve e toma uma ação, né? Porque como a gente já falou, para que não seja de um dia para o outro,
para que não seja, meu Deus, mas eu nem vi o que estava acontecendo no mundo. Né? Então, eu acho que muito do meu papel hoje, com livro, com palestras que eu faço muitas hoje em dia, é muito como que eu dei uma grande pausa na minha vida para estudar o que vai acontecer no mundo, compilei vários estudos, tudo muito embasado, dei um pouquinho de um caminho, que não quer dizer que o meu caminho é o único, mas acho que boa parte do meu papel hoje é ajudar as pessoas a refletirem sobre o futuro do trabalho delas. E hoje você está falando isso porque você come da própria comida, né? Você aprendeu, você viveu a dor, você viveu a transformação, você tem autoridade para compartilhar conhecimento que você adquiriu. E com certeza um playbook tá aqui, galera. Ó, o profissional do futuro, Michele Schneider. Comprem, eu já vou ler. Chegando em casa, tô super animado de verdade. Depois eu vou compartilhar. Obrigado, Mi, por esse momento e compartilhar. Eu sei que sua agenda é super corrida, galera. Ela tá super atarefada e decidiu dar umas pausas essa semana. E você veio aqui para compartilhar com a galera. Tenho certeza que vai semear muito na vida das pessoas e vai conseguir trazer ali um pouquinho de conhecimento para eles aplicarem e principalmente darem essa pausa que todo mundo precisa para juntar esses 4 pilares, galera. Quais os pilares? Volta no podcast ou melhor, compra o livro. Qual o seu Instagram para galera Michele seguir? Schneider. Michele Schneider. Você me ajuda por um arroba aqui? Sobrenome não ajuda. Michele Schneider. Vocês colocam aqui, o sobrenome tem que sempre, sabe, soletrar e o pessoal confunde, então... Vai estar aqui embaixo. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Excelente, Mi. Obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Valeu, galera. Obrigada, gente.